imagine um vale tão grande que seus olhos não conseguem encontrar o fim. Agora imagine que cada centímetro desse vale está coberto de ossos humanos, ossos brancos, secos, quebrados pelo tempo. Milhares, talvez milhões. Nenhum som, nenhum vento, apenas o silêncio pesado da morte absoluta. E então, no meio dessa visão impossível, Deus faz uma pergunta que nenhum ser humano jamais deveria precisar responder. Essa é a história que a maioria das pessoas nunca ouviu direito. O profeta Ezequiel foi arrancado de sua terra, arrastado para o exílio na Babilônia. E lá, no meio da desolação mais completa, recebeu visões que desafiam tudo o que conhecemos sobre os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas essa visão específica, a do Vale dos Ossos Secos, não era apenas uma mensagem espiritual. Era um teste que colocou Ezequiel diante de uma escolha que mudaria para sempre a forma como entendemos o poder de Deus sobre a própria morte. O que você faria se Deus te colocasse no meio de um campo de batalha esquecido, cercado por restos mortais de um exército inteiro e perguntasse: esses ossos podem viver? Não é uma pergunta retórica, não é uma metáfora bonita, é uma pergunta real, feita a um homem real, num lugar real, onde o cheiro da morte ainda parecia impregnar cada partícula do ar. E a resposta de Ezequiel revela algo perturbador sobre a natureza humana e sobre o que significa confiar no impossível. Antes de chegarmos ao momento mais aterrorizante dessa visão, você precisa entender quem era Ezequiel e por que Deus escolheu justamente ele para testemunhar algo tão extremo. Porque essa história não começa no Vale dos Ossos. Ela começa anos antes, numa cidade cercada, num templo prestes a ser destruído, e na vida de um jovem sacerdote que nunca imaginou que seu destino seria profetizar entre ruínas. Tudo o que aconteceu depois só faz sentido se você entender o que veio antes. Estamos no ano 597 a.C. O Império Babilônico de Nabucodonosor já tinha mostrado sua força esmagadora contra Jerusalém. O rei Joaquim foi levado em correntes, junto com 10.000 dos melhores cidadãos de Judá. Entre eles, um jovem sacerdote chamado Ezequiel, filho de Buzi. Ele tinha sido treinado para servir no Templo de Salomão, o centro da fé israelita. Em vez disso, se viu marchando por desertos hostis, rumo a uma terra estrangeira onde seus captores adoravam outros deuses. A Babilônia era o oposto de tudo que Ezequiel conhecia. Torres massivas dedicadas a Marduk, jardins suspensos que desafiavam a engenharia, canais que cortavam a cidade como veias de um organismo vivo. E no meio dessa grandiosidade pagã, os exilados de Judá foram assentados junto ao rio Quebar, numa comunidade improvisada onde tentavam manter viva uma fé que parecia cada dia mais distante. Ezequiel vivia entre pessoas que já começavam a duvidar se Deus realmente se importava com o destino deles. Foi ali, no 5º ano do exílio, que algo impossível aconteceu. O texto bíblico diz que os céus se abriram. Não metaforicamente. Ezequiel descreve uma tempestade vindo do norte, um vento imenso, uma nuvem com fogo que se revolvia, e no centro dela, 4 criaturas vivas com rostos de homem, leão, boi e águia. Rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, movendo-se em todas as direções sem virar. Era o trono móvel de Deus, e Ezequiel caiu com o rosto no chão, completamente dominado. A partir daquele momento, Ezequiel deixou de ser apenas um sacerdote exilado e se tornou a voz de Deus no meio do caos. Mas não era uma missão glamourosa. Deus mandou que ele comesse um rolo de pergaminho cheio de lamentos. Mandou que ficasse deitado de lado por 390 dias. Mandou que cozinhasse comida sobre esterco. Cada ato profético era uma mensagem viva, encenada no corpo do próprio profeta, para um povo que se recusava a ouvir com os ouvidos.
Enquanto isso, em Jerusalém, as coisas iam de mal a pior. O rei Zedequias, colocado no trono por Nabucodonosor, decidiu se rebelar contra a Babilônia. Era suicídio político. E Ezequiel, a centenas de quilômetros de distância, sabia disso. Deus mostrava a ele em visões o que acontecia dentro do templo: idolatria, rituais pagãos, líderes religiosos adorando imagens de répteis e animais nas paredes sagradas. O coração de Judá estava podre e o julgamento era inevitável. Só faltava a hora. Em 586 a.C., o impensável aconteceu. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. O Templo de Salomão, que por 400 anos foi o símbolo máximo da presença de Deus na terra, foi reduzido a cinzas e escombros. As muralhas caíram, a cidade queimou. O povo que não foi morto foi arrastado para o exílio. Para os judeus, não era apenas uma derrota militar, era o fim do mundo como conheciam. Se o templo não existia mais, onde Deus morava? Será que ele tinha abandonado seu povo para sempre? Essa é a pergunta que ecoava no coração de cada exilado quando Ezequiel recebeu a visão do Vale dos Ossos Secos. Entenda o momento. Não era um exercício teológico, era desespero real. Famílias separadas, filhos mortos, uma nação inteira espalhada como pó ao vento. Os profetas falsos diziam que Deus voltaria rápido e tudo ficaria bem. Mas Ezequiel sabia a verdade, e a verdade era sombria. A restauração não seria fácil, nem rápida, nem indolor. Seria algo que ninguém jamais tinha visto antes. Então, num dia que o texto bíblico não especifica, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Não foi uma sensação suave. O hebraico original usa uma expressão que significa algo como ser agarrado, dominado, tomado à força por uma presença irresistível. Ezequiel não escolheu ter essa visão. Ele foi levado, carregado pelo Espírito de Deus e depositado no meio de um lugar que desafia qualquer descrição. Um vale cheio de ossos. E o que ele viu ali mudou tudo o que sabia sobre vida e morte. O Espírito do Senhor depositou Ezequiel no meio do vale, não na borda, não num ponto elevado de onde pudesse observar a distância. No meio, cercado por todos os lados por ossos humanos. O texto diz que Deus o fez passar por entre os ossos, andar entre eles, olhar de perto. Era como se Deus quisesse que Ezequiel não apenas visse a morte, mas sentisse seu peso, sua extensão, sua finalidade aparente. E então vem o detalhe que congela o sangue. Os ossos estavam muito secos. Muito secos. Essa expressão no hebraico carrega um significado devastador. Não eram ossos recentes, não eram restos de uma batalha de meses atrás. Eram ossos tão antigos, tão expostos ao sol e ao tempo, que toda a esperança biológica de vida tinha desaparecido. Não havia carne, não havia tendão, não havia medula. Apenas cálcio branco e quebradiço espalhado por um vale interminável. Qualquer médico, qualquer cientista, qualquer pessoa racional diria: aqui não há nada a ser feito. E foi nesse cenário de impossibilidade absoluta que Deus fez a pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Pare e pense no peso dessa pergunta. Deus não está pedindo uma opinião teológica. Ele está testando algo muito mais profundo. Ele quer saber se Ezequiel, depois de tudo o que viu, depois de toda a destruição, depois de toda a morte, ainda acredita que existe algo além do visível. Que existe um poder capaz de reverter o irreversível. Que a morte não é a última palavra. A resposta de Ezequiel é uma das mais honestas de toda a Bíblia. Ele não diz sim, ele não diz não, ele diz: Senhor Deus, Tu o sabes. É uma resposta que revela um homem que já viu demais para ser ingênuo, mas que ainda teme o suficiente para não limitar o poder de Deus. Ele não tinha fé cega, tinha fé informada.
Sabia que humanamente era impossível, mas também sabia que o Deus que abriu os céus sobre o rio Quebar não operava dentro dos limites humanos. Então, devolveu a pergunta. Então Deus deu a ordem. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pense no absurdo dessa cena. Um homem sozinho, de pé no meio de um cemitério infinito, falando com ossos. Não com pessoas, não com seres vivos, com ossos, cálcio, matéria morta. E o mais perturbador, Deus não fez a ressurreição diretamente. Ele mandou Ezequiel profetizar. Mandou um ser humano participar do milagre, como se a palavra do profeta fosse o gatilho para o impossível acontecer. Ezequiel obedeceu, e no instante em que as palavras saíram de sua boca, o vale inteiro começou a tremer. Um som surgiu do nada. O texto hebraico usa a palavra ra'ash, que significa terremoto, estrondo, ruído de algo se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Os ossos começaram a se mover, não gentilmente, não de forma poética, com violência. Osso batendo em osso, encaixando-se com a precisão de uma máquina impossível. Fêmures encontrando quadris, costelas reconhecendo vértebras. O barulho deve ter sido ensurdecedor. Milhares, talvez milhões de ossos se arrastando pelo chão de terra seca, colidindo uns com os outros. Esqueletos completos, como se uma mão invisível estivesse resolvendo um quebra-cabeça cósmico. E então, sobre os esqueletos, começaram a surgir tendões. Fibras esbranquiçadas se esticando de osso em osso, prendendo as junções, criando estrutura. Depois veio a carne, músculos vermelhos e úmidos se formando do nada, cobrindo os tendões como argila viva. Imagine a visão. Onde antes havia apenas um deserto de morte, agora havia corpos completos, com pele, com músculos, com rostos. Mas algo estava terrivelmente errado. Eles não se moviam, não respiravam. Eram como bonecos perfeitos, esculpidos com precisão divina, mas vazios, sem vida, sem fôlego. Era como se Deus tivesse mostrado a Ezequiel que restaurar a forma não é o mesmo que restaurar a essência. Que um corpo sem espírito é apenas matéria organizada, bela, completa, mas morta. Então veio a segunda ordem. Deus mandou Ezequiel profetizar ao espírito, ao vento, ao fôlego. No hebraico, a palavra usada é ruach, que significa simultaneamente vento, espírito e sopro de vida. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão. Deus estava fazendo uma nova criação, não do pó da terra como no início, mas dos ossos da morte. E dessa vez, ele não fez sozinho. Ele mandou Ezequiel ser o instrumento, profetiza ao Espírito, diz que ele venha e sopre. Ezequiel profetizou, e o vento veio. Dos quatro cantos da terra, o sopro de Deus convergiu sobre aquele vale, entrou nos corpos, e eles se levantaram. Não um por um, não lentamente. O texto diz que se puseram em pé, de uma vez, um exército imenso, grande em extremo. Onde antes havia silêncio e pó, agora havia vida. Vida pulsante, barulhenta, impossível. Homens de pé, respirando, vivos, olhando para Ezequiel com olhos que minutos antes não existiam. O Vale da Morte virou campo de ressurreição. Mas o que significava tudo isso? Deus não deixou espaço para dúvida e imediatamente após a visão, ele explicou: estes ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Era a voz do desespero coletivo de uma nação que acreditava estar morta. Não fisicamente, mas espiritualmente, culturalmente, como povo. O exílio tinha feito o que nenhum exército conseguiu: matar a esperança. E Deus estava dizendo que isso não era o fim. A promessa era direta e devastadora em sua simplicidade. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel.
Não era uma metáfora vaga. Era uma promessa concreta de restauração nacional. O povo seria trazido de volta. A nação seria reconstruída. Os mortos-vivos do exílio se tornariam um povo vivo novamente. E o mais importante, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. A restauração seria a prova final. Mas havia uma camada mais profunda. Deus disse: porei em vós o meu espírito e vivereis. A mesma ruache que entrou nos corpos no vale. Não bastava voltar para a terra. Não bastava reconstruir muros e templos. O povo precisava de um novo espírito, uma nova vida interior. Deus estava prometendo não apenas restauração política, mas transformação espiritual. Os ossos podiam ser montados de novo, a carne podia cobri-los, mas sem o sopro divino, seriam apenas uma nação de corpos vazios, como antes. Essa visão também resolvia um problema teológico enorme para os exilados. Se Deus permitiu a destruição do templo, ele era fraco. Se o povo foi derrotado, a aliança estava quebrada. Ezequiel 37 responde com um não trovejante. Deus não era fraco. Deus estava executando um plano que passava pela morte para chegar à ressurreição. A destruição não era o fim da história, era o meio. O vale dos ossos secos não era o destino final de Israel, era o ponto mais baixo antes da maior virada. O capítulo continua com outra profecia, igualmente poderosa. Deus manda Ezequiel pegar 2 pedaços de madeira, um representando Judá, o reino do sul, outro representando Israel, o reino do norte, separado havia séculos, e Deus manda juntá-los na mão de Ezequiel. Os 2 reinos divididos se tornariam um só povo novamente, uma nação, um rei, um Deus. A divisão que começou com Roboão e Jeroboão, gerando séculos de guerra civil e idolatria, seria finalmente curada. A fratura seria restaurada. Para os judeus do século VI a.C., essas palavras eram quase impossíveis de acreditar. O reino do norte tinha sido destruído pelos assírios em 722 a.C. As 10 tribos tinham sido dispersadas e, para todos os efeitos práticos, desaparecido da história. E agora Deus dizia que elas voltariam, que seriam unidas novamente com Judá. Era uma promessa tão grande que só podia vir de alguém que controlava a história inteira, do primeiro ao último capítulo, sem exceções. E, de fato, a restauração começou. Em 539 a.C., o Império Persa de Ciro conquistou a Babilônia. E Ciro, um rei pagão que nunca adorou o Deus de Israel, emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo, exatamente como profetizado. Isaías tinha até mencionado Ciro pelo nome, séculos antes de ele nascer. A mão de Deus nos eventos da história não era invisível. Era evidente para quem tivesse olhos de ver. Os ossos estavam começando a se mover. Mas a visão de Ezequiel aponta para algo ainda maior do que o retorno do exílio. Estudiosos e teólogos viram nessa passagem uma prefiguração da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala do Espírito que deu vida a Cristo, ressuscitando também os mortais. A mesma ruach, o mesmo sopro, o mesmo princípio, Deus que chama à existência as coisas que não existem. O vale dos ossos secos não era apenas sobre Israel. Era sobre a vitória final da vida sobre a morte. No judaísmo, essa passagem é lida durante a festa de Pessach, a Páscoa judaica, que celebra a libertação do Egito. A conexão é clara. Assim como Deus libertou o povo da escravidão no Egito, ele libertaria da escravidão do exílio. E assim como ressuscitou ossos secos num vale, ressuscitaria a esperança de um povo que se achava morto. Cada geração que leu esse texto encontrou nele um espelho de sua própria situação. E cada geração encontrou nele a mesma resposta: Deus não abandona.
A visão também levanta uma questão que poucas pessoas discutem. Por que Deus precisou de Ezequiel para profetizar? Ele podia ter ressuscitado os ossos diretamente, sem intermediário. Mas não fez isso. Mandou um homem falar. Mandou um ser humano participar do processo de restauração. Isso sugere algo profundo sobre como Deus opera. Ele escolhe trabalhar através de pessoas. A palavra humana, quando alinhada com a vontade divina, se torna instrumento de criação, parceria, não espetáculo. O Vale dos Ossos Secos se tornou uma das imagens mais poderosas. Atravessou séculos, culturas e continentes. Inspirou músicas, pinturas, sermões, movimentos sociais. Durante a escravidão nas Américas, os escravizados cantavam sobre os ossos secos, se levantando como metáfora de sua própria libertação futura. O Spiritual Dam Bones se tornou um dos hinos mais conhecidos do mundo. A visão de Ezequiel falou a cada povo oprimido que ousou acreditar que sua situação não era final. Em 1948, quando o Estado de Israel foi proclamado, muitos viram naquele evento o cumprimento literal da profecia de Ezequiel. Um povo disperso por 2000 anos, que sobreviveu a inquisições, pogroms e ao Holocausto, voltou à sua terra e reconstruiu uma nação. Os ossos secos se levantaram. Independentemente de posição política ou teológica sobre o Estado moderno de Israel, o fato histórico é inegável. Algo que parecia impossível aconteceu. E Ezequiel 37 descreve exatamente isso. Mas talvez a mensagem mais pessoal seja esta. Todo ser humano conhece o Vale dos Ossos Secos. Todo mundo já esteve num lugar onde a esperança parecia morta, onde os sonhos estavam tão secos e quebrados que nenhuma lógica oferecia saída. Relacionamentos destruídos, carreiras em ruínas, fé despedaçada. E a pergunta de Deus ecoa para cada pessoa nesse vale: esses ossos podem viver? A resposta nunca depende da nossa capacidade de ver o caminho. Depende da nossa disposição de ouvir a voz. Ezequiel não entendeu tudo o que viu. Nenhum profeta entendia completamente. Mas ele obedeceu. Falou aos ossos quando não fazia sentido. Profetizou ao vento quando não havia brisa. E o impossível aconteceu. Não porque ele era especial. Não porque tinha poderes, mas porque diante da pergunta mais difícil, ele não disse não. Ele disse: Senhor, Tu sabes. E às vezes, essa é a única resposta que Deus precisa para começar a mover os ossos no vale da nossa própria história. No próximo vídeo desta série, vamos explorar outra visão de Ezequiel igualmente perturbadora. O templo que nunca foi construído. Uma estrutura descrita em detalhes tão precisos que arquitetos já tentaram construí-la, mas que levanta questões que ninguém conseguiu responder completamente. Será que Ezequiel viu o futuro? Será que esse templo existe em outra dimensão? As respostas podem mudar tudo o que você pensa sobre o destino final da humanidade. Não perca o próximo episódio desta série. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários qual parte da visão de Ezequiel mais impactou você. Foi o momento dos ossos se movendo? A pergunta de Deus? A resposta de Ezequiel? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que os ossos secos podem viver. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo episódio sobre o templo misterioso de Ezequiel. Até lá, lembre-se, não importa quão seco esteja o vale, o sopro de Deus pode trazer vida de volta.